Jesus, meus irmãos, boa noite, muita paz para todos. Boa noite. Parte que ainda está no São João, né? Mas, como disse nosso mestre irmão Jesus, onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali estaria. Então vamos realizar nossa atividade da melhor maneira possível, dentro das nossas possibilidades e limitações. Em março, nós fizemos aqui uma exposição onde nós abordamos os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Alguém que estava? Vai levantar a mão quem estava? Vocês vão nos ajudar hoje aí. Quem estava? Legal. Então, para quem está tendo contato com a doutrina espírita, né? Por agora, vamos relembrar aqui rapidamente quais são esses princípios. Quem me ajuda? Os espíritos, né? Vocês estavam aqui massa que disseram, então me ajuda aí. Os princípios básicos da doutrina espírita. E são os fundamentos da doutrina, né? Onde a gente se baseia, são nossos alicerces, né? Existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências e a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Não são esses? Então esses são os princípios. E aí, durante a nossa exposição em março, que a gente está se referindo, nós trouxemos uma das funções da doutrina espírita. E nós comentamos naquela ocasião que são 3, que são as 3 funções principais, só que nós não exploramos as outras 2. Então nós achamos por bem dar continuidade daquele trabalho e hoje se explorar quais são as 3 principais funções do Espiritismo. Quem pode me ajudar a dizer quais são? Sem medo de ser feliz. São vários, mas são 3 de daí que são, né, as principais, os principais objetivos da doutrina. Para isso que ela foi criada, né? Primeiro, consolação. O que mais? Só está tímido, né? Tentando lembrar, né? Então vamos lá. Vamos deixar uma pescazinha ali pra gente. Então, primeiro consolar, depois esclarecer, depois nessa ordem. Isso que a gente vai explorar aqui hoje. Então, se nós chegamos em dor, em sofrimento, em desespero na casa espírita, a primeira coisa que a gente precisa, antes de um esclarecimento, ou antes de nós nos transformarmos, é nós sermos consolados. Então, já que essas são as 3 principais funções da doutrina, por consequência, os centros espíritas têm essa missão ou essa obrigação de servir pelo menos como ferramenta para a nossa consolação, para o nosso esclarecimento. E é por isso que Iracema falou aqui 2 grupos de estudo. Na nossa casa nós temos 4. Porque, como nós sempre gostamos de reforçar, uma exposição dessa de 50 minutos, a gente nem arranha dos conhecimentos que a doutrina tem para nos oferecer. Então a gente precisa aprofundar nesses ensinamentos, nesses conhecimentos, para que a gente consiga essa transformação. Hoje, como nós não somos poucos, mas também não somos muitos aqui hoje, né?
imaginando que seríamos menos pessoas, e até propõe uma dinâmica diferente, nós sentarmos em círculo, como a gente faz no nosso grupo de estudo, só que pela quantidade de pessoas não vai ser possível. Então a gente vai ter que seguir esse modelo mais tradicional aqui, mas não tem problema. Então vamos lá. Função 1, consolar. Como enfrentar o sofrimento? E aqui Joana ela faz questão de diferenciar essas duas palavras, dor e sofrimento. Nós utilizamos as duas como sendo sinônimas ou sinônimos, mas na verdade não são. Então, dor é uma coisa e sofrimento é outra. Então, no mundo de provas e expiações que nós vivemos, né, planeta Terra, é impossível nós passarmos por aqui isentos de dor. Essa é uma característica do mundo que nós vivemos. Porém, o sofrimento é escolha. Então, toda vez que eu não aceito as provações e as expiações que eu estou enfrentando, toda vez que eu não tenho resignação, toda vez que eu não tenho a compreensão do porquê daquilo que está acontecendo, toda vez que eu me revolto, aí eu estou em sofrimento. E o outro lado dessa moeda, que seria a dor, eu posso estar passando por situações extremamente difíceis, eu posso estar em dor, mas eu posso ter resignação, eu posso ter fé, eu posso entender que Deus é todo justiça, amor e bondade, e que ali eu estou reparando e me ressarcindo com os meus equívocos do passado. Então eu posso estar em dor, mas eu consigo enfrentar todas essas situações de uma maneira muito mais suave, como Jesus nos ensinou. Que o seu jugo era leve e seu fardo suave. O Espiritismo consola porque a vida continua e toda dor possui um propósito. Então ele assim está falando agora aqui desses desencarnes coletivos, que faz parte também da época e da categoria de mundo que nós estamos vivendo. Se nós somos para um mundo ditoso e feliz, esses cataclismos naturais não existem. Porque nós evoluímos enquanto espírito, só que o orbe, enquanto organização física, planeta Terra e todos os planetas, também evolui. Então esses terremotos que nós lemos, e nós também sabemos, né, a geografia nos ensina isso, são as placas tectônicas ainda se acomodando. Então o planeta ainda está nessa evolução, nessa acomodação, né? No início era uma gigantesca bola de fogo, a gente conhece toda, né, a geologia do nosso planeta, e foram necessários bilhões de anos para que chegasse onde nós estamos hoje, e ainda precisa de mais alguns bilhões de anos de evolução do planeta do ponto de vista material, nós estamos falando aqui. Então toda dor possui um propósito. Então nós vamos ver que o nosso objetivo é entender que propósito é esse. Não é porque eu estou em dor ou porque eu estou em sofrimento, mas para quê? Onde foi que eu me equivoquei com a lei que agora estou tendo que passar por isso? Porque é cada um segundo suas obras. A gente faz questão de sempre reforçar isso aqui, né? Então não é Iracema segundo as obras de Bruno e nem vice-versa. O Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então a receitinha do bolo que nós precisamos para a nossa transformação já nos foi dada há 2000 anos. Só que a gente insiste em não seguir e vivenciar os seus ensinamentos.
E nós vamos ver que nós, espíritas, não que sejamos melhores que ninguém, mas nós temos uma grande responsabilidade pelos conhecimentos que nos são trazidos. Tem todo um contexto nessa frase de Jesus, que ali ele fala para os discípulos, para os seus apóstolos, quando ele revela que ele já está chegando no fim da sua missão aqui na Terra. Então, um pouco antes da crucificação, ele revela, ele já tinha dito isso algumas vezes, só que os discípulos insistiam em não aceitar. Até que ele foi bem claro, bem taxativo, que a existência física dele aqui na Terra estava chegando ao fim. E aí ele meio que, os discípulos, eles entram em desespero, em preocupação, porque como é que vai ser de nós ser o mestre e ser o Messias? E aí Jesus vem com essa frase, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei meu Pai, ele vos enviará outro Consolador, porque o próprio Cristo já era o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Então aqui nós estamos falando da terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, diferentemente dos ensinamentos por parábolas que os 4 evangelistas nos trazem, que gera até hoje muita margem para interpretações equivocadas, o Espiritismo, como sendo a terceira revelação, ele vem decodificar essas parábolas do Cristo, para que não haja dúvidas. Então, se nós pegamos o Evangelho, a gente vai ter as parábolas de Jesus e, na sequência, os ensinamentos dos bons espíritos, dos espíritos que vieram trazer essa terceira revelação, presidida pelo próprio Jesus, para nos explicar, nos esclarecer o que cada parábola daquela significa. E mesmo assim, 170 anos, 169 para ser preciso, de lançamento do Espiritismo através do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, nós ainda não compreendemos. Alguém tem dúvida que nós ainda não compreendemos na prática os ensinamentos de Jesus? Qual é a evidência que a gente tem, que a gente ainda não compreendeu? Ainda não amamos como ele ensinou, o que mais? Dificuldade de perdoar. O que mais? Tolerância. O que mais? Oi? Falta de compreensão. Então, os exemplos são inúmeros para saber que nós ainda estamos muito distantes. Não precisa muito esforço para a gente chegar a essa conclusão. E aí vem o Sermão do Monte, onde Jesus nos traz as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Evangelho de Mateus. Os judeus, eles tinham a expectativa que Jesus chegou para libertá-los do jugo romano. E eles tinham a expectativa que todo aquele sofrimento, toda aquela perseguição se cessaria com a presença do Messias ali, que era quem tanto eles estavam esperando, a vinda do
Messias que já havia sido profetizado séculos e milênios antes, veio João Batista, seu primo, para preparar o seu caminho, dizendo que o Messias estava chegando. Muitos duvidaram, inclusive seus próprios discípulos, enquanto Jesus ainda estava aqui encarnado, porque eles não viram esse movimento, até um movimento bélico, por conta do Mestre, para essa libertação dos romanos. O que culmina na própria traição de Judas, né? E então, em um ato de desespero, ele entrega Jesus aos romanos, achando que ali ele iria se rebelar, mostrar para o que ele tinha vindo. Ele ia se libertar e destruir todos os romanos e libertar os judeus. Então ele se deixou levar por essa sombra individual e coletiva. Obviamente ele estava, equivocado. E a gente entende que os serão consolados, serão saciados, porque nosso é o reino dos céus. Isso não se dá e não se dará em uma única reencarnação. Essa é a construção individual nossa, que requer uma longa caminhada. Se nós que já temos acesso a todas essas informações que nós estamos vendo aqui, já há muitos anos, nós ainda temos muita dificuldade em aceitar ou em vivenciar os ensinamentos de Jesus, porque se a gente retorna ali, ele fala: se me amais, qual é a continuidade? Guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Honestamente, pelo seu amor e misericórdia, ele deixou de lado se me amais e guardai os meus mandamentos e mandou o Consolador a si mesmo. Concorda? Porque ali ele nos colocou uma condição: se me amais, guardai os meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Essa parte aqui, a gente não cumpriu e não está cumprindo até hoje. Concorda? Mesmo assim, em 1857, esse Consolador veio. Quem é esse Consolador? A doutrina espírita. Então nós passamos aqui pela primeira função, que é do consolo. Se a gente fosse pegar a nossa própria casa como exemplo, a gente passaria aqui alguns dias exemplificando situações em que a nossa casa serviu ou cumpriu esse papel, assim como outras casas, mas você pode falar pela nossa, de consolar. De irmãos que chegaram aqui em condições tristes, desculpe a expressão, deploráveis, de não conseguir subir essa escada de pé, ter que subir engateando, e foram parados e foram consolados. Não é? Quantos e quantos casos como este nós temos nas quartas-feiras? Isso falando dos encarnados. Se nós vamos às terças, nas nossas mediúnicas, quantos e quantos espíritos não são consolados e esclarecidos no contato mediúnico? Então essa é a função do espiritismo. Só que não nos equivoquemos, não. E a gente vai ver isso lá no finalzinho. Tudo isso são ferramentas para a nossa transformação. Não é a transformação do outro, é a nossa transformação. Esses irmãos, eles estão nos servindo de instrumento para a nossa transformação.
Porque nós não temos nenhum poder para transformar o outro. A gente pode tentar modificar pelo exemplo, pela palavra, por um conselho, só que a decisão é do outro, se ele vai se transformar ou não. Jesus respeitou isso, Deus respeita isso, que é o nosso livre-arbítrio. Então ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se quiser chegar até o Pai, siga os meus ensinamentos, vivencie os meus ensinamentos, que você vai chegar até ele. Segunda função. O tempo está ali contra a gente, mas vamos lá. Alguma pergunta, pessoal, sobre essa primeira parte? Isso eu sinto falta nesse tipo de trabalho doutrinários, né? É um trabalho de via única. A gente não tem espaço para troca por conta, né, justamente do tempo. Mas à medida do possível a gente tenta dar uma interagida aqui. Algum comentário, alguma dúvida? Às vezes você refere ao consolador, né? Exatamente. Então a primeira função foi consolar. Agora a gente vai para a segunda função, que é esclarecer. Então a partir do momento que eu já fui consolado, ou minimamente consolado, que eu saí daquele momento de desespero, agora chegou o momento de eu entender o porquê de tudo isso. Porque não adianta a pessoa chegar aqui em tremenda dor, em profundo sofrimento, e eu tentar dizer que ali é lei de causa e efeito. Ah, você está sofrendo porque você errou no passado e agora você está pagando. Então primeiro a gente consola. Quando aquela pessoa tiver as mínimas condições, a gente passa um esclarecimento. Por que isso acontece? O Espiritismo esclarece as três grandes perguntas que a parte filosófica da doutrina da vida com razão e lógica. Então nós temos esse triângulo do conhecimento que a gente está o tempo todo tentando, ou nós deveríamos estar tentando, tanto nós enquanto espíritas, quanto as casas espíritas. É equilibrar esse tripé. Nós temos um tripé que está sustentando ali o celular. Né? Se qualquer um daquela haste, ou daquele tripé, tiver um tamanho menor ou maior do que o outro, aquele tripé vai desequilibrar, vai cair. Então eles precisam, como está ali, estarem em equilíbrio, os três na mesma medida. Filosofia, ciência e consequências morais. Então filosofia, o porquê das coisas. Então o livro dos Espíritos, 1019 perguntas, que é filosofia pura. Como para o livro dos Médios e então é Kardec interrogando os espíritos sobre temas variados. E como ele é um cientista pedagogo, a gente percebe, né, tanto no livro dos Espíritos quanto no livro dos Médios, ele faz uma pergunta aqui, lá na frente ele retorna essa mesma pergunta de uma forma diferente, para validar o conhecimento e informação. E não poderia ser de outra forma, né? Tanto da parte de Kardec, nosso codificador, quanto da parte dos espíritos, que é o espírito de verdade e o espírito de verdade. Então é esse conhecimento universal, provindo de uma fonte única. E os espíritos falam, né? Nós já respondemos isso na questão mental. E algumas vezes eles elaboram um pouquinho mais até a resposta. Né? Então, o aspecto filosófico da doutrina. Então, é isso que nós temos que buscar continuamente. Nós não temos espaço para a fé cega. Nós temos o direito e o dever de questionarmos até chegarmos à compreensão. Só que a gente não pode ser leviano em fazer algumas afirmativas
sem ter estudado minimamente pelo menos as 5 obras básicas da doutrina. Porque nós nos cansamos de ver pessoas fazendo afirmativas e nunca nem folheou o livro dos Espíritos. Como é que eu posso tecer comentários sobre uma determinada ciência se eu nunca estudei aquela ciência? A ciência, que é outro aspecto da doutrina, um aspecto científico, que o próprio Kardec nos ensina, né? Ciência de observação e experimentação. Fazendo uma autocrítica ao movimento espírita, não ao espiritismo, que aqui está muito claro o tripé, geralmente esses 3 aspectos estão em desequilíbrio. Ou determinada casa espírita está focando bastante na filosofia, ou na ciência, ou na moral. Então, recentemente aqui nós tivemos um experimento científico de transcomunicação instrumental. Quem estava? Então, o espírito se comunicar através de instrumentos. Rádio, celular. E aí nós tivemos a felicidade de ter a comunicação. Que poderia não ter havido, isso não é prova nada, tá? Se nós não tivéssemos recebido a comunicação, isso seria uma prova que os espíritos não existem? Isso seria uma prova que os espíritos não podem ou não conseguem se comunicar conosco? Também não. E aí eu espero que alguns de vocês tenham feito isso, se não o fez, sugerimos que eu faça, é entender aquele fenômeno. Como aquilo se processa. Porque eu preciso ter vários rádios gerando ondas em frequências diferentes para que os espíritos possam modular e gravar no equipamento a sua voz. Ou uma voz. Porque eu não consigo escutar de maneira imediata, enquanto o Espírito está dando aquela mensagem, e só consigo escutar na reescuta, que é pegar a gravação e escutá-la novamente. Porque a luz não interfere. E se eu vou para um trabalho de materialização, naquelas condições que nós estávamos aqui, não poderia ter acontecido com a luz branca acesa, nem com essa luz azul. Porque perturba as ondas, principalmente a luz branca, que é a combinação da frequência de todas as cores. E por que no passe a luz azul não interfere? Entende? Não é o tópico aqui, mas já que a gente está falando de ciência, né? Quando a gente fala de materialização, a gente está lidando com a matéria que é necessária para a materialização, que se chama ectoplasma. O ectoplasma é fotossensível. O passe, eu não estou trabalhando com ectoplasma necessariamente, eu estou trabalhando com fluido vital. Ele não é fotossensível. Ele está na natureza. E ele é originado no nosso corpo em regiões diferentes. Não é? Então, o fluido vital, eu usino esse fluido no meu centro de força, e o ectoplasma no interior das nossas células, citoplasma. Espiritismo, ciência. Então, olha quantas disciplinas da ciência humana o Espiritismo toca, todas.
Todas. Então é por isso que nós dizemos que o Espiritismo não tem professor. Todos nós somos eternos estudantes. E o que a gente acha que sabe, a gente não sabe a pontinha do iceberg. Então essa tem que ser a nossa busca constante. É por isso que exposições como essa de 50 minutos não são suficientes. Não? E o terceiro elemento ali daquele tripé são os aspectos morais, as consequências das nossas ações e da interação do mundo material com o mundo espiritual. Fé raciocinada. Voltando só um pouquinho a essa questão da transcomunicação, nós não tivemos receio nenhum em pegar aqueles arquivos gravados e passar para várias pessoas, sem nenhum tipo de receio. Porque eu sei que ali é um fenômeno físico, é o espírito atuando diretamente na matéria. Isso vai ser necessário o suficiente para que a outra pessoa comece a acreditar na imortalidade da alma? Provavelmente não. Provavelmente não. E a mensagem, né, que foi registrada aqui no domingo foi justamente isso, né? Registrando a imortalidade. Ou seja, eu estou dando a prova aqui que os espíritos, que nós espíritos somos mortais. E meus amigos, o experimento foi aqui a luzes acesas, totalmente visível, disponível para todo mundo, então, né? Para descartar qualquer possibilidade de fraude ou reduzi-la, né? Se essas pessoas que não acreditam, vendo o áudio, escutando o áudio, estivessem aqui, iriam achar outra justificativa para dizer que aquilo não era real. E aí o Espiritismo nos ensina que falta a maturidade do senso moral para aceitar essas coisas e compreendê-las. Maturidade do senso moral, por quê? Porque ela pode ser de uma alta intelectualidade e mesmo assim não aceitar essas coisas. Então, para nós aceitarmos todos esses princípios, a existência de Deus e tudo mais, a gente pode ser a pessoa mais humilde do ponto de vista de conhecimento, de informação e compreender todas essas verdades. Porque já é uma maturação ou a maturidade do senso moral desse espírito. E se nós aceitamos essas verdades hoje, muito provavelmente nós trazemos essa crença ou essa certeza de vidas passadas. Pouco provável que a gente está tendo contato com todas essas verdades nessa encarnação. A fé raciocinada encarar a razão, compreender para crer de verdade, livre-arbítrio e responsabilidade. Nossas escolhas geram consequências. E consciência desperta, o conhecimento liberta do medo e da ignorância. Então, diferente de outras doutrinas religiosas, a gente tenta esclarecer, não pelo medo, sem posição. Então aqui não tem penas eternas, inferno, diabo, nada disso. Existe lei de causa e efeito. Aí as três grandes perguntas: de onde vim, o que faço aqui e para onde vou? E de onde vim? Somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, em constante evolução. O que faço aqui? Evoluir intelecto e moralmente, através do trabalho, do amor e da convivência. E para onde eu vou, o futuro espiritual é a colheita justa do que plantamos em cada existência. De novo, não tem penas eternas, não tem inferno.
a minha próxima morada vai ser de acordo com o que eu plantei no meu dia a dia. Então, se eu plantei coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu não plantei coisas boas, eu vou ter que também fazer essa colheita. Terceira função e última, transformar. Então, todo consolo, todo esclarecimento são ferramentas para a nossa transformação. Se a cada dia nós permanecemos iguais ao dia anterior, o Espiritismo não está cumprindo o seu papel em nossas vidas, porque nós não estamos permitindo. Então, a partir do momento que eu já fui consolado, que eu já fui esclarecido, é o meu dever e é a minha obrigação a minha transformação. O Evangelho é muito claro em relação a isso, né? Qual é a missão do Espiritismo? Transformação moral da humanidade. E a gente fala a transformação individual de cada um de nós. Porque quando a gente fala transformação moral da humanidade, a gente acha que é outro que precisa se transformar. Não. O Espiritismo veio para a nossa transformação. Porque, de novo, meus amigos, se nós já estivéssemos transformados, nós não estaríamos no planeta Terra. Tem lugares muito mais bacanas aí para viver. E todos esses princípios, Jesus falou de todos eles. Todos. Lugares mais bacanas, né? Então, Kardec vem de uma maneira muito didática, né? Falar dos mundos felizes e ditosos. Aí fala do nosso, expiações e provas. Fala de onde viemos, primitivos. São as diferentes casas, são as diferentes moradas da casa do meu pai. Jesus não falou isso? É o princípio da doutrina espírita. Então está tudo aí. Santo Agostinho nos fala do Evangelho, e aí a gente encerra aqui a nossa exposição com essa reflexão. Que todos os dias nós deveríamos consultar nossa consciência ao deitarmos ou encostarmos a nossa cabeça no travesseiro. E se nós tivéssemos feito um mal a qualquer que seja, qualquer que fosse a pessoa, nós deveríamos no outro dia ir reparar aquele mal. Se nós não fizemos todo o bem que nós poderíamos ter feito, que no outro dia a gente o faça. Que a gente procure ser amanhã melhor do que hoje. Hoje melhor do que ontem. Essa é a nossa proposta. Quando ele fala do homem de bem e do bom espírito, ele fala a mesma coisa. Então, se nós ainda não estamos vivenciando esses ensinamentos do Mestre, esses ensinamentos de Santo Agostinho, ainda dá tempo. Não. Como diz a música, né? A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. E o Espiritismo nos dá todas as ferramentas necessárias para isso. Qual é a nossa bandeira? Fora da caridade, não, a salvação. E o pessoal não tem espaço para dúvidas, né? É só pegar o Evangelho e estudar. O Evangelho fala assim: será que você pode definir caridade segundo entendia Jesus? Essa foi a pergunta. Porque se eu perguntar aqui o que é caridade, cada um vai dar uma definição diferente aqui, provavelmente. Para que não houvesse dúvida, a pergunta foi: segundo entendia Jesus? E vem a resposta: benevolência, que é a prática do bem; indulgência, que é a tolerância para com o próximo; e o perdão das ofensas, que foi citado aqui, que é tão difícil, não é, amiga?
Isso é caridade. Porque geralmente a gente entende caridade é dar aqui um prato de sopa de feijão para a pessoa, né? Isso é a caridade material. E geralmente a gente começa por aí. Mas tem a caridade moral, que é tudo isso que a gente acabou de comentar. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando, agora e sempre, que assim seja. Gostaram da aula? Pois é. O nome dele é Bruno. Quero dizer a vocês que essa palestra fica gravada no Instagram. Se quiser rever novamente ou enviar para alguém, esteja à vontade. X. Demora muito no amor, porque dá câmera. Gente, olha, Deixa eu dar os créditos aqui, pessoal, que da última vez eu quase tenho que dormir no sofá. O design de toda essa apresentação aqui, do PowerPoint, etc., foi a esposa que fez, tá? Então, obrigado, salve de palmas para ela. Mas é isso, gente. É por aí mesmo. Eu acho que nós precisamos estudar muito acolhimento. Acolhimento é a chegada ao centro espírita, isso a casa faz. Acolhimento, mas o estudo ele é primordial. E quando eu falo estudo, não é um estudo só da doutrina. O Espiritismo fala de quem, gente? De nós mesmos. Fala quem nós somos. Tudo que o Bruno falou aí é o que somos nós, para onde nós vamos. Né? Para onde é que nós vamos? Para onde a nossa sintonia e vibração nos levar. Então, aquilo que nós fazemos, aquilo que pensamos, é aquilo que vai mostrar onde é que nós iremos após. Tá bom? Então, é o nosso momento de passe. Deixa eu deixar esse momento aí para a gente. É isso. Então, gente, é isso. Vamos para o momento do passe. Eu gostei muito de Bruno ter falado da luz azul. Ele explicou muito bem o porquê da luz azul.